Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, embarcaremos em uma emocionante jornada através da vida e do legado de um homem cuja história ressoa até os dias de hoje. Prepare-se para ser inspirado pela incrível história de Mateus, um dos discípulos de Jesus Cristo e o autor de um dos evangelhos mais influentes do Novo Testamento. Mateus, conhecido como Levi antes de se tornar discípulo de Jesus, era um homem que vivia em Cafarnaum, uma cidade movimentada às margens do Mar da Galileia. Ele ganhava a vida como cobrador de impostos, uma profissão que não era bem vista pelos seus compatriotas judeus, pois os cobradores de impostos frequentemente eram considerados traidores por trabalharem para o governo romano. Um dia, enquanto Mateus estava em seu posto de trabalho na alfândega, cobrando impostos dos viajantes e comerciantes que passavam pela cidade, ele viu um grupo de pessoas seguindo um homem que parecia ser um mestre ou profeta. Era Jesus de Nazaré, acompanhado por seus discípulos. Enquanto observava Jesus interagir com as pessoas, algo dentro de Mateus começou a se mover. Jesus se aproximou da alfândega onde Mateus estava sentado e olhou diretamente para ele. Os olhos de Jesus pareciam penetrar na alma de Mateus, como se o conhecesse profundamente. Então, Jesus disse a ele com uma voz suave, mas firme: "Siga-me." A princípio, Mateus ficou chocado. Ele, um cobrador de impostos impopular e desonrado, estava sendo chamado por este mestre respeitado e amado por muitos. Ele olhou ao redor, surpreso, para se certificar de que Jesus realmente estava falando com ele. E, sem entender completamente o que estava acontecendo, Mateus sentiu uma urgência inexplicável em obedecer. Sem hesitar, Mateus se levantou de sua cadeira na alfândega, deixando para trás seu trabalho, sua posição social e tudo o que ele conhecia. Ele sabia que tinha que seguir esse homem extraordinário, Jesus, onde quer que ele fosse. Nos dias que se seguiram, Mateus acompanhou Jesus em sua jornada pela Galileia, ouvindo seus ensinamentos, testemunhando seus milagres e sendo transformado pelo amor e pela compaixão que Jesus demonstrava a todos. Ele logo se tornou um dos 12 discípulos de Jesus, aprendendo com ele e compartilhando a mensagem do reino de Deus com os outros. Eventualmente, Mateus deixaria sua antiga vida para trás de uma vez por todas. Ele se tornaria conhecido como um dos evangelistas do Novo Testamento, escrevendo o evangelho que leva seu nome, registrando os ensinamentos e milagres de Jesus para as gerações futuras. A história de Mateus nos lembra que, não importa quem somos ou o que fizemos no passado, o convite de Jesus para segui-lo está sempre presente. E quando respondemos a esse chamado, somos transformados de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Mateus, o ex-cobrador de impostos transformado em discípulo de Jesus, tinha um amigo em comum em Cafarnaum, um centurião romano chamado Marcos. Marcos era um homem respeitado na comunidade, conhecido por sua coragem no campo de batalha e por sua compaixão pelos habitantes locais. Ele e Mateus se conheceram em circunstâncias inesperadas quando Mateus estava lidando com assuntos relacionados aos impostos em nome das autoridades romanas. Inicialmente, Mateus e Marcos se aproximaram por causa de suas interações profissionais, mas logo descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Ambos compartilhavam um profundo senso de justiça e um desejo de fazer a diferença nas vidas das pessoas ao seu redor, apesar das diferenças culturais e políticas que os separavam. Enquanto Mateus seguia Jesus e testemunhava seus ensinamentos e milagres, ele frequentemente compartilhava essas experiências com Marcos durante seus encontros. Surpreendentemente, Marcos demonstrava interesse genuíno nas histórias de Jesus e em sua mensagem de amor e redenção. À medida que a amizade entre Mateus e Marcos se aprofundava, Marcos expressava cada vez mais curiosidade sobre Jesus. Ele acompanhava Mateus em algumas das pregações de Jesus, observando de longe e ouvindo atentamente suas palavras. Um dia, quando a filha de Marcos ficou gravemente doente, ele se lembrou das histórias de cura que Mateus contará sobre Jesus. Desesperado e sem esperança, Marcos decidiu buscar ajuda com Jesus. Ele se aproximou de Mateus e pediu que o levasse até Jesus. Mateus, tocado pela fé de seu amigo romano, levou Marcos até onde Jesus estava. Chegando lá,
Marcos implorou a Jesus que curasse sua filha. Com compaixão, Jesus concordou em ir à casa de Marcos. No caminho, Jesus elogiou a fé de Marcos, dizendo: "Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." E quando chegaram à casa de Marcos, Jesus curou a filha dele, trazendo saúde e alegria à família. A experiência transformadora de Marcos fortaleceu ainda mais sua fé em Jesus, e ele se tornou um seguidor dedicado do mestre judeu, reconhecendo-o como Filho de Deus. A amizade entre Mateus e Marcos, um ex-cobrador de impostos judeu e um centurião romano, tornou-se um testemunho poderoso da maneira como o amor e a compaixão de Jesus podem unir pessoas de diferentes origens e culturas em um propósito comum de fé e serviço ao próximo. Chegamos ao fim desta jornada inspiradora através da vida e do legado de Mateus, um homem cuja história continua a nos tocar profundamente. Enquanto nos despedimos, vamos refletir sobre as lições que aprendemos com a vida de Mateus e como seu legado continua a ecoar em nossos corações. Reflexão sobre a transformação. Mateus nos lembra que a transformação pessoal é possível para todos nós, não importa nossos erros ou falhas do passado. Assim como Mateus foi chamado por Jesus e teve sua vida completamente transformada, também podemos encontrar redenção e propósito em nossas próprias jornadas. Compromisso com a fé e o amor. A fé inabalável de Mateus e seu compromisso com Jesus são exemplos para todos nós. Ele deixou sua antiga vida para trás e seguiu Jesus com todo o seu coração, mostrando-nos o poder da confiança e da devoção. Inspirando mudanças no mundo, o Evangelho de Mateus continua a inspirar e desafiar pessoas ao redor do mundo, oferecendo esperança, amor e orientação em tempos de incerteza. Seu legado vive através das palavras que ele escreveu, tocando vidas e transformando corações há séculos. Despedida. À medida que nos despedimos hoje, que as lições e inspirações que aprendemos com a vida de Mateus permaneçam conosco. Que possamos carregar seu exemplo de fé, amor e transformação em nossos próprios caminhos, buscando seguir os passos de Jesus assim como ele fez. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada. Não se esqueçam de compartilhar as lições de Mateus com aqueles ao seu redor, espalhando sua mensagem de esperança e amor. Até breve, queridos amigos. Que a paz de Deus esteja sempre conosco.